Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica do Município de Vacaria. Lei Orgânica, que é a lei que organiza a administração municipal, trazendo os poderes do município. Então, nós temos aqui na Lei Orgânica de Vacaria, no primeiro artigo, que Vacaria faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, que Vacaria é um município autônomo em tudo que diz respeito ao seu peculiar interesse. E ele é regido por esta lei orgânica, que é a principal norma do município, pelas demais leis que adotar e pelos princípios das constituições federal e estadual. Basicamente isso. Esse artigo 1º não costuma ser objeto de provas em concurso. O artigo 2º já é bastante cobrado em prova e a banca que vai aplicar o nosso concurso em Vacaria, recentemente em outro município, fez a cobrança dos poderes do município. Por que isso? Porque nos municípios nós temos apenas dois poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, hein? Não existe poder judiciário no município. O município não tem poder judiciário, somente executivo e legislativo. Quem tem três poderes, legislativo, executivo e judiciário, é a União e o Estado, municípios apenas dois. E a banca vai tentar te enganar dizendo que o município tem três poderes e vai falar no judiciário. Não, não existe poder judiciário do município. Bom, é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Quem está no legislativo não pode passar suas funções para o executivo, nem vice-versa, claro. Porque os poderes eles têm funções distintas e devem atuar de uma forma independente. A função da prefeitura do Poder Executivo é administrar o município, as necessidades e os serviços públicos, enquanto que o Legislativo, a Câmara de Vereadores, vai fiscalizar a atuação do Executivo e também aprovar as leis, como a gente vai estudar nessa lei orgânica, como é que se aprova uma lei, como é que isso funciona. E o cidadão que está na função de um dos poderes não pode exercer do outro. Não é possível que alguém esteja ao mesmo tempo nos dois poderes em funções políticas. E aí, quando um vereador é convidado para ser secretário municipal, ele até pode assumir como secretário, mas ele tem que se licenciar, se afastar da Câmara, ele não pode ficar nos dois ao mesmo tempo. O artigo 3º estabeleceu que quando essa lei orgânica foi editada, lá em 1990, foi mantido o território do município. Raramente isso aqui vai aparecer em prova. O artigo 4º ele é muito, mas muito importante, porque traz os símbolos do município de Vacaria. E, pessoal, a maioria dos municípios não possui na sua lei orgânica nenhum símbolo. E aqui em Vacaria não só possui, como tem mais de um símbolo. É muito provável que na tua prova venha uma questão perguntando quais são os símbolos do município de Vacaria. E aí tu vai saber, claro, brasão, bandeira e hino, nada demais nesses, todos os municípios têm. Agora vem a diferença. Tu tem que saber que é um símbolo do município, a Catedral Nossa Senhora de Oliveira, o Pinheiro Araucária, a maçã, a Casa do Povo, que é o Centro Cultural Marcos Palombini, e o Monumento ao Ginete, que representam a cultura e história do município de Vacaria. Tem que saber isso. Esses símbolos têm muita chance de serem cobrados na tua prova. Na sequência vem o artigo 5º, que fala sobre a autonomia do município. O que é essa autonomia do município? É que o município de Vacaria ele não é subordinado nem ao governo estadual, nem ao governo federal. Por que não? Porque o povo de Vacaria elege os seus vereadores. O povo de Vacaria elege prefeito e vice. E existe uma administração própria no município, que é a própria prefeitura, que administra as necessidades e interesses da coletividade do município. Por esses três motivos é possível afirmar que o município é autônomo. E é muito importante que a banca que vai aplicar a prova do nosso concurso, ela gosta muito de fazer questões envolvendo itens. Ela apresenta os itens e depois pergunta, estão corretos? Apenas 1 e 2, 1, 2 e 3, apenas 1, todos estão corretos, todos estão errados. Então é importante, na lei, todos os artigos que tenham listas de incisos, eles têm uma certa probabilidade de serem cobrados, porque a banca gosta muito de copiar esses itens, alterar um ou outro e perguntar qual ou quais que estão corretos, certo? E aí, se falar sobre a autonomia do município, tu vai encontrar lá que é a eleição dos vereadores, que compõem o legislativo,
a eleição do prefeito e vice, que compõem o executivo, e a administração própria no peculiar interesse do município. Na sequência, nós temos a competência. Compete ao município no exercício de sua autonomia. A autonomia do município, então, faz com que ele tenha algumas competências, algumas prerrogativas. E o município de Vacaria, ele vai se organizar política, financeira e administrativamente. Vai decretar suas próprias leis, a Câmara vai aprovar, o prefeito também vai expedir decretos e atos do peculiar interesse do município. A prefeitura administra os bens do município, adquire, compra, vende, doa, aceita herança, aceita doação. Desapropria, retira a propriedade privada por necessidade ou utilidade pública, claro que seguindo as regras de indenização previstas na Constituição Federal ou por interesse social. A concessão dos serviços públicos, o município pode prestar um serviço público como transporte coletivo, por exemplo, ou fazer a concessão desse serviço. Organizar o quadro dos servidores e estabelecer o regime jurídico, a lei que traz os direitos dos servidores, o Estatuto dos Servidores. Elaborar o plano diretor, que é a principal norma urbanística do município, que traz regras que devem ser observadas, como, por exemplo, a altura máxima de prédios, conforme a região do município. Estabelecer normas de controle e prevenção e controle de ruído, preservação ambiental, né, o controle da poluição do meio ambiente. A concessão do transporte coletivo cabe ao município. Transporte coletivo, táxi, e o município, a prefeitura, vai fixar a tarifa, itinerários, pontos de estabelecimento e as paradas. Também cabe ao município regulamentar o uso das ruas, dos logradouros públicos, sinalizar as faixas e as zonas de silêncio, como na frente do hospital, por exemplo, tem aquela plaquinha. Disciplinar serviços de carga e descarga e fixação de tonelagem máxima permitida. Estabelecer servidões administrativas, que são passagens em áreas privadas para que serviços públicos passem e sejam realizados. Regulamentar e fiscalizar a instalação de elevadores, é competência do município, a fiscalização do funcionamento de todos os elevadores no município. Disciplinar também as regras de limpeza da rua, remoção do lixo domiciliar e a prevenção de incêndio. Outra atribuição muito importante da prefeitura é licenciar os estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e outros. E aí, quando tu quer abrir uma empresa, um negócio, um restaurante, um bar lá no município de Vacaria, tu tem que pedir um alvará na prefeitura. É essa licença. Aí um fiscal da prefeitura vai inspecionar para ver se o teu estabelecimento atende os requisitos. E aí ele vai te conceder a licença. E também caçar alvarás de estabelecimentos que se tornem danosos à saúde, higiene, bem-estar público e aos bons costumes. Também cabe ao município fixar os feriados municipais, que tem feriados nacionais, como o 7 de setembro, tem feriados estaduais, como o 20 de setembro, e tem feriados municipais. Cada município fixa os seus. E Vacaria, claro, tem os seus feriados municipais. Legislar sobre serviço funerário e cemitérios. Tudo que envolve a questão de funerárias e cemitérios também cabe ao município. Interditar edificações em ruínas, edificações que podem desabar e causar um dano à coletividade. Regulamentar a publicidade, a colocação de cartazes, anúncios e emblemas. Também as competições esportivas. Legislar sobre a apreensão de depósitos e depósitos de semoventes, mercadorias e imóveis, em caso de transgressão de leis municipais. Porque se alguém exerce um comércio irregular no município e tem esses bens apreendidos, o que vai ser feito com esses bens está previsto em lei municipal. Legislar também sobre os serviços públicos de sua competência. Criar e organizar a guarda municipal. Criar e manter albergues, patrulha agrícola mecanizada, auxiliar a manutenção do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é um órgão estadual, mas tem o auxílio do município. Legislar, fazer lei sobre circulação, depósito e apreensão de material tóxico, radioativo ou poluente. Sinalizar estradas do interior e fixar a denominação das ruas da cidade. Então, o artigo 6º, ele traz uma série de competências que são do município. O município também ele pode celebrar convênios com o governo federal, estadual ou outros municípios para, em parceria, promoverem serviços públicos que interessam à coletividade. Basicamente isso que diz o artigo 7º, essa possibilidade de fazer parcerias com outros entes. O artigo 8º, ele vai trazer
uma lista de competências concorrentes do município com a União e com o Estado. Agora, é diferente do artigo 6º, porque no artigo 6º eu falei uma série de competências, mostrei para vocês uma por uma, competências que são do município de Vacaria. Agora, nós temos competências que são do município, mas ele não exerce sozinho. Ele exerce junto, em concorrência, em parceria com a União, que é o governo federal, e com o Estado, que é o governo estadual. E aí vem o zelo pela saúde, higiene, segurança, promoção do ensino, educação e cultura. No ensino fica fácil enxergar isso, porque em Vacaria nós temos escolas municipais e escolas estaduais. Tu percebe que não cabe só ao município cuidar do ensino. Também estimular o melhor aproveitamento da terra, a questão do incentivo ao produtor rural. Abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos. Promover a defesa sanitária vegetal e animal. Proteção de documentos, bens, tudo que envolve esse valor histórico, artístico e cultural. Obras de arte também, no próximo inciso. O amparo da assistência social à maternidade, infância, desvalidos. Estímulo à educação e à prática de esportes, à prática desportiva, proteção da juventude contra toda exploração, bem como contra outros fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual, e desenvolver também política e programas de assistência ao menor. Também tomar medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantil, bem como medidas que impeçam que se propaguem doenças transmissíveis, incentivo ao comércio, indústria, agricultura, turismo e outras atividades que buscam esse desenvolvimento econômico, a fiscalização da produção, conservação, comércio e transporte de alimentos, porque isso reflete diretamente na saúde da população, auxiliar necessidades básicas das entidades assistenciais que estão no município e atendem crianças, adolescentes e idosos, outras atribuições que não sejam proibidas, que não sejam vedadas pelas constituições. E aí o poder público também vai incentivar as microempresas e também pode promover consulta plebiscitária, fazer um plebiscito chamando o povo às urnas para responder alguma pergunta, quando uma obra ou atividade pública afetar o ambiente no território. Então é possível que antes de instalar, antes de permitir uma nova atividade, uma nova obra no município, seja o povo chamado às urnas para manifestar sua opinião, se concorda ou não, já que pode causar um dano ambiental. Muito bem, pessoal, essa é a parte inicial da lei orgânica que fala sobre as competências. Como é que isso cai em prova? Olha, muitas vezes a banca vai misturar as hipóteses do artigo 8º, que são competências que não são só do município, como a gente viu, são competências concorrentes, com o artigo 6º. E aí a banca copia 4 aqui do artigo 6º e uma do artigo 8º e te pergunta qual que é a competência concorrente. Vai ser uma dessas do artigo 8º. Por isso, ao fazer a leitura e a revisão do artigo 6º e do artigo 8º, tu tem que lembrar, quando está lendo o artigo 6º, está lendo competência que é só do município. Quando tu está lendo o artigo 8º, tu está lendo competência que é do município concorrente com a União e com o Estado. E eles misturam umas com as outras na prova para tentar te enganar. Só para tentar, porque eles não vão conseguir, a gente não vai deixar. Pessoal, vamos agora para o artigo 9º. E o artigo 9º ele é muito importante e ele é muito cobrado em prova, também tem muita chance de aparecer uma questão sobre ele na tua prova. Tributos do município. Tributos de competência municipal. O tributo é a forma que o município tem de arrecadar dinheiro. Onde é que vem o dinheiro do município que ele gasta com saúde, com educação, pagando a remuneração dos servidores? Onde é que sai esse dinheiro? Dos tributos. E o município vai arrecadar impostos, taxas e contribuições de melhoria. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Para que serve o imposto? Nós temos o imposto como uma fonte de receita sem uma contrapartida vinculada. Porque a gente paga imposto para o município para ele ter dinheiro. Não quer dizer que esse dinheiro vai ser aplicado em alguma coisa específica. E no município tem 3 impostos que existem no município, que o município de Vacaria vai cobrar e arrecadar. Quais são eles? IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Se tu tem um imóvel ou se tu mora de aluguel, tu vai ter que pagar o IPTU. É o Imposto sobre a Propriedade Urbana. Cuidado com a pegadinha. IPTU é diferente de ITR. O Imposto Territorial Rural é o imposto da União, não do município. Parece um V, mas é um U. União que vai arrecadar, então, o ITR.
Se aparecer na tua prova que o ITR, Imposto Territorial Rural, é competência do município, está errado. É o IPTU, da Propriedade Predial e Territorial Urbana somente. Segundo imposto do município, o famoso ITBI. Já ouviu falar no ITBI? É aquele imposto chato que tu tem que pagar quando tu finalmente consegue comprar teu imóvel. Tu vai ter que pagar um ITBI, que é o imposto para a prefeitura por causa dessa transferência de um bem imóvel intervivos, entre pessoas vivas. Ah, então se eu comprar de um morto eu não pago ITBI? Claro que não. Não é isso. Por que intervivos? Porque existe também a transmissão causa-mortes. O que é a transmissão causa-mortes? É quando tu recebe uma herança. E quando tu recebe por herança o imóvel, tu não paga ITBI. Mas não te alegra que tu vai pagar um imposto estadual, que é o ITCD. Mas tu não paga ITBI. O ITBI, então, é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis entre pessoas vivas. Quando tu vai lá e tu compra o teu imóvel, tu vai pagar ITBI, é imposto municipal. A letra C tem um imposto que foi revogado, não nos interessa mais. E a letra D tem um imposto sobre serviços de qualquer natureza, chamado de ISS ou ISSQN. O mais certo é ISS, mas tem lugares que eles ainda chamam de ISSQN. As empresas que prestam serviço, elas vão ter então esse ISS, vão pagar um imposto sobre o serviço. E aí, quais são as pegadinhas que a banca vai trazer na prova para tentar te enganar? Tu sabe que se perguntar imposto do município, só esses três estão certos: IPTU, ITBI e ISSQN. Eles vão tentar te confundir falando do ICMS. O ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ele vai ser estadual. Tem o IPVA, cuidado com isso. IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Tu tem um carro, tu paga IPVA todo ano. Para quem é que tu paga o teu IPVA? Para o Estado, né? Ah, professor, mas se eu tenho um carro, se eu comprei um carro em Caxias do Sul e não transferi aqui para Vacaria, quando eu pago o IPVA, o dinheiro não vai lá para Caxias? Vai. Porque tu paga o imposto para o Estado. E metade do IPVA, ele repassa para o lugar onde o veículo está licenciado. Então, sim, se tu comprar um veículo fora de Vacaria e não fizer a transferência lá no CRVA, aí, quando tu pagar o IPVA, o dinheiro não vai ficar com Vacaria. Mas isso não quer dizer que o imposto é municipal. O imposto é estadual. O município só recebe um percentual dele. Bom, tributos, então, a gente tem impostos, que são esses três. Temos as taxas e as contribuições de melhoria. A taxa. Quando tu vai abrir uma empresa, tu quer um alvará, tu vai pagar uma taxa para isso. É uma taxa pelo poder de polícia. E tem também a contribuição de melhoria. Quando o município faz obras públicas que valorizam imóveis particulares, ele pode cobrar um pequeno valor de cada imóvel. Muito bem. É isso que nós temos, então, este artigo 9º, que trata dos tributos de competência municipal. Aí nós temos, então, as fontes de arrecadação. E aí, para facilitar a tua memorização, eu montei esse mapinha mental que fica bem mais legal, bem mais interessante da gente visualizar os tributos do município. Olha só, o município então tem os impostos, eu sei, IPTU, ITBI, ISS, tem as taxas e também contribuição de melhoria. Esses são os tributos que o município pode arrecadar. Qualquer coisa diferente disso que aparecer na prova, tu vai marcar que está errado, que é pegadinha da banca. E o artigo 10 prevê ainda que pertence ao município a participação do produto da arrecadação de impostos da União e do Estado prevista na Constituição Federal. Como assim? Essas repartições, como por exemplo, uma parte do IPVA vem para o município, uma parte do ITR vem para o município, uma parte do ICMS vem para o município. E quanto vem, tu não precisa saber, porque não tem aqui na lei, não pode cair na prova. Está lá na Constituição, não nos interessa aqui. Só precisa saber que tem esses tributos que o município institui e cobra, e ele recebe também repasses de outros tributos, participação. E para completar essa parte que envolve aqui este capítulo 2, nós temos vedações, proibições ao município, que caem muito em prova, ainda mais pela característica da nossa banca. Olha só, ao município é vedado, é proibido permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. O município não pode utilizar o dinheiro público, recursos públicos de comunicação, para fazer algo que não seja ligado ao seu trabalho.
só pode utilizar publicidade para caráter educativo, informativo, de orientação social. Não pode utilizar publicidade com dinheiro público para promoção pessoal do prefeito, do secretário, seja quem for. Bom, também temos, no inciso 2, que município não se mete com religião. O município ele não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ele não vai criar cultos, ele não vai subvencionar, não vai dar dinheiro para eles, e também não pode atrapalhar o funcionamento deles. Então ele não se mete com a religião, ele nem ajuda, nem atrapalha, fica o mais distante possível. Também não pode o município contrair empréstimo externo sem autorização do Senado. Um empréstimo externo é um empréstimo no estrangeiro, um empréstimo fora do Brasil. E se o município de Vacaria quiser pegar um empréstimo internacional, ele vai precisar de autorização do Senado. Cuidado, hein? É o Senado, não é a Câmara de Vereadores. É o Senado nesse caso, porque é fora do Brasil o empréstimo. E a última, que é uma das mais cobradas em provas, é vedado, é proibido ao município instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. O município ele pode instituir tributos e ele pode aumentar os tributos. Mas para fazer isso, ele precisa de lei, porque sem lei é proibido, é vedado ao município, certo? Muito bem, pessoal, concluímos nosso primeiro vídeo sobre a lei orgânica aqui do município de Vacaria. Próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre o poder legislativo, que é a Câmara Municipal. Dá um clique que eu já volto. Até logo!